campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos e simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier. Nós estamos aqui hoje para conversar a respeito do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Separeis o que Deus Juntou, e o item é o item 5, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicado nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-seis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões derivadas da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde sincera afeição recíproca, onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo, né? Então, o divórcio, ele como diz para nós aqui, o Evangelho não é contrário à lei de Deus, né? Mas, assim, quando os espíritos estão para reencarnar lá no mundo espiritual, na instituição onde eles estão abrigados, eles passam, quando chega a hora, né, quando eles sentem aquela necessidade de retornar à Terra, à luta, eles têm um aconselhamento, acontece um planejamento reencarnatório. E esse planejamento, ele trata uma linha básica
das coisas da vida de quem vai reencarnar. Por exemplo, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, né? Os irmãos, trabalho, né? Então, são algumas coisas, nós já saímos de lá acertadas, né? Porque o resto é a vivência. A vivência é que vai gerar outras situações que acontecem nas nossas vidas, né? Nem tudo já está escrito, mas tem coisas que são necessárias que já venham acertadas de lá, né? E uma dessas situações são os casamentos, né? As uniões que nós damos o nome de casamento, né? Existem países que valorizam o casamento religioso, o casamento civil, outros só o civil basta, né? Mas quem vai ser, né, o nosso parceiro vem, né, acertado, né, lá do mundo espiritual, né? Os filhos, tudo tem uma grande organização, né, para que nós possamos vir e experienciar, passar pelas experiências que vão levar ao nosso crescimento interior, né? Crescimento interior, nosso aprendizado, e nós vamos também, existem espíritos com certo grau de animosidade que precisam vir para reconstruir a amizade, o amor, dar os primeiros passos no amor, né? Então, existe um compromisso que já foi firmado antes da nossa encarnação, antes de nós nascermos aqui na Terra. E cada pessoa vem com as suas dificuldades interiores, né? Cada um tem as suas dificuldades, que também tratou lá no mundo espiritual, mas que quando chega aqui na Terra também precisa trabalhar essas dificuldades. A gente lá no mundo espiritual aprende, né? Aprende o que é correto, trabalha, né? Vê aquilo que não agiu correto, né? Na encarnação anterior, né? Antes de ter retornado para o mundo espiritual, e depois, quando o plano já está arquitetado, retorna aqui para a Terra, né? E quando, por exemplo, aqui na Terra, né, há necessidade, vamos pensar assim, cada pessoa vem com as suas aquisições, seja em termos de inteligência, bondade, amor, né? E também traz alguns defeitos, algumas qualidades negativas que no convívio, no dia a dia, né? No lar, no trabalho, no círculo social, no círculo de amizade, essa pessoa precisa trabalhar, né? Então, a gente vem com uma tarefa, né, que começa em nós e também na família, na sociedade. E muitas vezes os espíritos que são colocados num lar, como esposo, como esposa, como filho, trazem, né? Muitos não conseguiram se libertar de algumas animosidades que existem entre eles. E às vezes acontece, né, de um dos cônjuges, né, premido por essa dificuldade que tem em relação ao outro, né, entender que não deve mais continuar aquele relacionamento que, como a gente disse, já havia sido, né, combinado na espiritualidade. Não quer dizer que todos os relacionamentos tenham sido
combinados anteriormente. Muitas vezes acontece o que a gente chama de acidente de percurso, né? Mas, então assim, quando o espírito, né, aquela alma encarnada, né, o homem ou a mulher, né, se por alguma razão no seu interior entende que ele gostaria de viver outras situações com outras pessoas, né, após tentar tudo o que estava ao seu alcance para não quebrar, para não romper aquele compromisso, né, muitas vezes aquele espírito lança a mão então do divórcio. E o divórcio não é senão como que um adiamento de um compromisso que já havia sido selado anteriormente. Então, é um adiamento ao qual nós damos um nome, né? Um nome legal que tem de divórcio. Por que é adiamento, né? Porque os casais têm, né, as pessoas que vêm no mesmo lar, um grau de compromisso, um grau de lutas que já havia sido combinado, que eles empreenderiam, né? Seja luta na criação, na formação dos filhos, né? Luta em diversos campos, né? Pode haver esse compromisso, né, que foi assumido anteriormente. E quando, né, as pessoas, os irmãos, né, apelam para o divórcio, né, não havendo uma outra solução, né, a gente pode dizer que isso é um adiamento de realizações que haviam sido combinadas para aquele casal, que vai desde a criação dos filhos, né, como diz o Alexandre no livro Missionário da Luz, porque ele fala ali, conversando com o André Luiz, quando ele está tratando do reencarne do Segismundo. Porque o Segismundo, né, ele estava apresentando muitos problemas entre ele e o pai, que era o futuro pai, que era o Adelino, né? O Segismundo ficava chateado porque o Adelino achava que ele era um fantasma, não tinha uma intuição de que aquele fantasma tinha feito alguma coisa contra ele, né? E o Segismundo então ficava triste, e o Alexandre, junto com o André Luiz, tinha que ir lá para fazer aquela arbitragem, né? E aí, numa dessas conversas, o Alexandre explica para o André Luiz que o casamento, ele não é só, né, uma questão de troca de qualidades entre o homem e a mulher, né? Não é só troca de qualidades, não é só a procriação, embora passe pela troca de qualidades, passe pela procriação, né? Porque a humanidade está em constante, está sempre aumentando, aumenta, né? Uma hora aumenta, outra hora diminui. Então, essa renovação da humanidade, né? Então, também faz parte, mas vai também através, ele chama de construções generosas do coração, né? Construções generosas, realizações generosas do coração para a vida eterna. Então, essa união, ela tem uma finalidade que passa, né, por esses 3 momentos. E a gente vê, por exemplo, né, realizações bonitas, como, por exemplo, do Allan Kardec, né? Kardec, ao lado da senhora Amélie Baudet, né? O quão importante foi a presença dela para que ele tivesse
né, a paz, a tranquilidade para fazer o trabalho hercúleo que ele fez, né? Então, o que não quer dizer que todo mundo venha para fazer um trabalho dessa magnitude. Né, criar seus filhos, ser uma dona de casa também é um trabalho muito importante, né? Agora, um trabalho que seja mais, que traga mais benefício à humanidade, né? Também os casais são chamados a darem o seu testemunho, a dar a sua contribuição. E aí, então, né, quando o casal, depois de ter feito todo o possível, né, aquilo que o Evangelho manda que faça, né, quando não existe aquela condição, eles passam por esse adiamento. O divórcio, na verdade, ele adia aqueles compromissos, aquelas relações, aquelas realizações das almas para um outro tempo. E aí, então, pergunta assim, mas aí vai ter que voltar com a mesma pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que não, mas o aprendizado, ele vai precisar ser realizado, né? Ele precisa ser realizado. E a gente vê quando a gente lê o livro do Pequeno Príncipe, ele costuma usar uma frase onde ele diz assim, que você é responsável por quem cativa. Então, aquelas dificuldades que a prole possa passar, né? Isso tudo, existe um grau de responsabilidade. Mas, se o relacionamento, né, não conseguiu, né, resolver aquelas questões, né, que as pessoas entendem que precisam dividir os seus mundos, as suas vidas, né, que seja então da melhor maneira possível, o mais dentro do Evangelho possível, né, que exista uma convivência o mais harmoniosa, o mais pacífico possível, porque nós somos, né, responsáveis por quem cativamos. Isso significa que aquelas dores, aqueles prejuízos que nós poderíamos ter evitado, que não foi evitado, né, é de responsabilidade das pessoas que estão envolvidas naquele contexto. E se mesmo que tenha acontecido, né, quando acontece essa situação, que o relacionamento seja permeado pelo Evangelho, né, com a paz que cada um possa expressar, com a paz, a harmonia. Então, seria esse, né, o entendimento que a gente poderia passar a respeito do divórcio, né? Ele não é contrário à lei de Deus, porque se as pessoas, né, muitas vezes a gente vê, né, na mídia, pessoas que chegam às raias da criminalidade por não saber como conviver uns com os outros. E Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. E Ele sempre dá uma nova oportunidade, num outro contexto, para que as pessoas possam empreender aquele aprendizado que deveria ter sido dentro daquele lar, daquele cadinho, né? Porque a família, nós sabemos a importância da família, o quanto a família é importante como primeira célula da sociedade, né? Nela nós aprendemos o amor que começa pelos nossos e vai até o dia que nós tivermos condições de amar a toda a humanidade. Então, por isso, né, o relacionamento entre irmãos, ele é necessário ser permeado pelo Evangelho, né? E nós vamos, então,
agradecer a Deus essa oportunidade de termos conversado com base no Evangelho, levando paz, levando esperança aos corações que estão ainda em sofrimento, que estão em busca de um lenitivo, em busca de um caminho. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, esse nosso irmão que deixou as 99 ovelhas que estavam bem no redil e foi buscar aquela uma ovelhinha perdida. Pelo amor que ele tem pelas suas ovelhas. Nós só temos então a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao mentor do Grupo Espírita Francisco Xavier por essa oportunidade. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site